vocês? Eu realmente espero que todo mundo esteja bem. Sou eu novamente, a professora Tamires, professora da ETI Vinícius de Moraes, da Rede Municipal de Ensino. Irei continuar trabalhando com vocês a disciplina de Geografia no 9º ano. Nas nossas últimas aulas, nós vimos sobre a questão da Ásia, sobre a divisão da Ásia e algumas características de 3 regiões do continente asiático: a Ásia Central, a Ásia Meridional e a Ásia Setentrional. Hoje, nós vamos dar continuidade, nós vamos continuar no nosso conteúdo sobre o continente asiático. Vamos falar sobre Sudeste Asiático, Oriente Médio e Extremo Oriente. A primeira parte que a gente vai falar é sobre o Sudeste Asiático. O que é o Sudeste Asiático? É formado por Brunei, Mianmar, Camboja, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Laos e Timor-Leste. Inclusive, um desses anda sendo um ponto, um local de turismo muito fascinante para as pessoas, que é o caso da Tailândia. Muita gente anda buscando, querendo ir à Tailândia, conhecer a Tailândia. Então, o turismo da Tailândia está crescendo muito. Um fato sobre o Sudeste Asiático é que 70% da população, acredita-se, estimativa de que 70% da população do Sudeste Asiático vive na área rural, vive na zona rural. Então, portanto, a economia do Sudeste Asiático ela é fortalecida exatamente pelo setor primário. O que é o setor primário? Agricultura, pecuária, extrativismo. Então, o setor primário é o ponto mais forte da economia do Sudeste Asiático. Mas tem um outro, como eu acabei de dizer, que está muito crescente, é o setor do turismo, principalmente na Tailândia. Um fator sobre o que está acontecendo em alguns desses locais, principalmente Tailândia, Indonésia, é a urbanização. Muita gente está saindo do campo e está indo para as cidades. E isso, consequentemente, está gerando algumas coisas, alguns transtornos. São cidades que não estavam preparadas, não estavam equipadas para receber tanta gente e está acontecendo uma precarização do sistema público. Então, as cidades, as principais cidades, Jacarta, Bangkok, são cidades que têm alguns serviços públicos precarizados. Um fato interessante sobre o Sudeste Asiático é a presença de Singapura. Singapura é o principal local econômico dentro do Sudeste Asiático. Lá eles têm alto índice de vida, uma alta qualidade de vida, um alto IDH, o que, claro, não condiz com a realidade do Sudeste Asiático. Em geral, o Sudeste Asiático ele tem um baixo IDH, uma alta taxa de mortalidade infantil, então tem sérios problemas. Um fato que aconteceu nessa região foi a colonização. Essa colonização ela se deu muito efetiva, principalmente no século XIX. Então, vários países como o Reino Unido, como a França, a Holanda, os Estados Unidos, eles começaram a colonizar alguns países do Sudeste Asiático. E essa colonização era por quê? Em busca de territórios, em busca de novos locais no qual eles podiam explorar, retirar riquezas, E também ter um controle sobre o governo era escolhido por esses colonizadores. Essa colonização ela só acabou, ela começou a finalizar a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então é bem recente esse processo de colonização dessa região da Ásia. Claro, vocês são novos, não vão achar muito recente, mas é um fato que aconteceu bem recente. Uma outra região do continente asiático, e essa é até muito conhecida de maneira muito negativa, nós ouvimos muito falar na televisão, mas mostrando aspectos muito negativos, é o Oriente Médio. O Oriente Médio ele é formado pelo Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria, Turquia e Israel. Um detalhe sobre o Oriente Médio é que, com exceção a Israel, todos os outros países são países que seguem o islamismo. Então, são países que seguem o Islã, a religião islâmica, com exceção a Israel. Israel é um estado judeu. Tem um que eu não coloquei aqui,
que eu não citei aqui, que é a Palestina. Por que eu não coloquei a Palestina? A Palestina não é um país reconhecido, não é um estado reconhecido, mas ainda assim a Palestina também está no Oriente Médio. Se nós formos lembrar que alguns dos principais conflitos são entre Israel e Palestina. A principal fonte de economia do Oriente Médio, o principal fator econômico do Oriente Médio é exatamente a exploração e a extração e a exportação de petróleo. Nós estamos falando da área do globo que mais tem petróleo do mundo. Então, nessa região eu tenho a presença de aproximadamente 40% do petróleo, da capacidade de petróleo do mundo. Então, é uma região que é muito rica, eu vou ter muita gente extremamente rica nessa região, mas é uma região que, enquanto uma parte da população é bastante rica, os donos, né? Uma outra parte da população tem problemas como acesso à infraestrutura básica, acesso à saúde. Então, essa é são os opostos do Oriente Médio. Um outro fator sobre o Oriente Médio é a frequência, né, e a presença muito grande de conflitos. Sejam eles conflitos armados, sejam eles outros conflitos, mas existem muitos conflitos nessa região. O conflito mais famoso, mais conhecido, que a gente mais assiste na televisão é exatamente entre Israel e Palestina, pois a Palestina ela quer ser reconhecida como um Estado, só que o Estado da Palestina, eles querem que seja bem próximo a Israel, né? Na verdade, eles queriam que fosse no mesmo local. Então, existe uma disputa pelo local de onde será formado o Estado da Palestina. Então, existe ali uma batalha, um problema seríssimo entre os árabes e os judeus que vivem naquela região. Um outro fator também nessa região é a presença dos curdos. Os curdos são conhecidos como povo sem terra, povo sem território, sem pátria, pois os curdos eles vivem aqui próximos à Síria, Turquia, Irã, Iraque, mas ainda assim eles não têm acesso a um território deles. Inclusive aconteceu há muito tempo atrás, ainda com Saddam Hussein, que era ditador do Iraque, dele jogar bomba química na região onde viviam os curdos, exatamente para tirar os curdos da região. E os curdos eles também têm problema com a Turquia. Na Turquia eles não podem falar o idioma deles, então é bem restrito esse fator. Recentemente aconteceu um assinado de um tratado entre o Israel e Bahrein e outro estado, outro país, né, do Oriente Médio, do qual, segundo a Palestina, foi prejudicada, porque quando países árabes assinam com Israel, prejudica a Palestina, mas ainda assim foi assinado esse tratado, certo? E por último, nós vamos falar do Oriente Médio. Talvez o Oriente Médio seja o que nós mais temos acesso, nós mais temos contato, né? O Oriente Médio é formado pela China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão e Taiwan. A China, nós já sabemos que é o país mais populoso do mundo. Eu tenho a maior população, né, do mundo, a maior população em país na China. Eu tenho os países que são ricos, na verdade em desenvolvimento e ricos, que é o caso da China, o caso do Japão, o caso da Coreia do Sul. E quando a gente for falar da Coreia do Sul, nós podemos ver, né, no YouTube, nós podemos ver em várias plataformas a presença muito grande da Coreia do Sul, principalmente entre os mais jovens, né, que é a chamada onda Hallyu, que é a onda da cultura coreana. E essa cultura coreana ela está muito presente para vocês que são mais jovens, que é com as bandas como Blackpink, BTS, que é o fato também de nós termos a presença, além do K-pop, do K-drama, né? Que é a presença dos doramas coreanos, que muita gente adora e que cada vez faz mais sucesso para a gente. Então, a Coreia está se firmando no aspecto cultural como um gigante cultural e está vendendo cada vez mais a sua cultura. Claro, alguns aspectos ainda não chegaram com tanta força aqui no Ocidente, mas ainda assim a cultura coreana está muito forte.
E um outro fator da Coreia interessante é que, além da cultura que eles estão expandindo, é que nós temos a presença de indústrias, né, de marcas muito famosas coreanas aqui no Brasil, que é o caso da Samsung, não só no Brasil, viu, gente? No mundo inteiro. É o caso da Samsung, é o caso da Hyundai, né, de carros, que acho que um ano, inclusive, algum tempo atrás, foi o carro que mais vendeu, foi o Hyundai. A presença da LG. Então, eu tenho a Coreia em várias coisas do nosso dia a dia. Não só a China, porque na China a gente tem demais. Quase tudo que a gente compra, se nós olharmos lá, tem lá, made in China. Então, que vem da China, que foi produzido na China. Nessa nossa aula, nós fizemos um breve apanhado sobre a outra parte, as outras regiões do continente asiático. E nós falamos sobre o Oriente Médio, sobre o Sudeste Asiático, sobre o Extremo Oriente. E nós encerramos o nosso conteúdo sobre a Ásia. Nós vamos continuar nas nossas próximas aulas falando dos nossos próximos conteúdos. Mas sobre a Ásia a gente encerrou o que tínhamos que falar. Claro, isso é um resumo. Na nossa apostila que está disponível no portal, ou se você não tiver internet, você pode pegar na sua escola, vai ter muito mais e falando muito mais sobre essas características dessas regiões. Eu espero vocês nas próximas aulas. Então, até a próxima aula.